estado do Rio de Janeiro fechou o terceiro bimestre de 2025 com um aumento de cerca de 7,4 bilhões de reais na receita líquida em comparação ao mesmo período do ano passado. A informação foi divulgada pela Secretaria Estadual de Fazenda em reunião da Comissão de Orçamento da Alerj durante a apresentação do relatório da execução orçamentária nesta terça-feira. Em 2024, a receita líquida acumulada do Estado no terceiro bimestre era de 47,2 bilhões de reais e este ano chegou a 54,6 bilhões. De acordo com o documento, esse aumento se deve principalmente ao crescimento expressivo na arrecadação do ICMS, de receitas provenientes da concessão da SEDAI e da elevação da receita de royalties e participações especiais. E aí a gente destaca a questão do refino, extração de petróleo e gás, transportes e energia elétrica. Além disso, teve um aumento nas receitas patrimoniais por conta dos recursos de royalties e participações, além do ingresso de uma parcela dos recursos da SEDAI. E, por fim, em transferências constitucionais, a gente tem um ingresso de 807 milhões de receita, transferência da União para o Estado do Rio de Janeiro por conta da Lei Complementar 194, que é a compensação do recurso de ICMS. Esse recurso ingressou na Caixa do Estado em 2025, mas o recurso de 2024 ele ingressou em 2023 por antecipação desse recurso pelo governo federal, então a gente consegue ver essa distorção nessa base das transferências. Para o presidente da comissão, deputado André Correia, apesar desse aumento na arrecadação, o cenário continua desafiador. Ele destacou, inclusive, que o crescimento expressivo do ICMS está relacionado ao efeito do aumento da alíquota modal em 2025, fruto de uma lei do deputado Luiz Paulo aprovada pelo Parlamento e que resultou em um aumento de cerca de 5 bilhões de reais no caixa do Estado. Vai bem a arrecadação do ICMS, mas no comparativo ela ainda não pega a todos os efeitos, né, do aumento que foi da lei modal do deputado Luiz Paulo, que está sendo fundamental para o equilíbrio do Estado. A lei do deputado Luiz Paulo de aumento da alíquota modal, a previsão de quase 5 bilhões, está sustentando muito o momento que o Estado vive. Então, resumindo, vivemos uma situação extremamente desafiadora que precisa de atenção constante. Propus aumentar a alíquota modal de 18 para 20 pontos percentuais. O ano passado, isso gerou um acréscimo de receita de ICMS na ordem de 4 bilhões de reais. E agora, em 2025, o ano inteiro, vai gerar possivelmente na ordem de 5 bilhões de reais. Se o parlamento não faz isso, o governo, no meu entendimento, tinha grande chance de agarrar, apesar da situação continuar muito complicada. O deputado Luiz Paulo também se mostrou preocupado com a perda nas participações especiais, prejudicada, segundo ele, pelo regime de partilha. De acordo com os dados da Fazenda, o Estado já perdeu neste terceiro bimestre cerca de 5% dos recursos, se comparado ao mesmo período do ano passado. Isso tudo foi transformado em lucro-óleo e esse lucro-óleo vai para a União. Mais uma vez, a União garfa os nossos recursos. E o que está acontecendo agora? Esses novos poços estão entrando em produção. Então, se entrando em produção, evidentemente a produção aumenta o royalties, mas a PE vai desabar todos os anos. O relatório ainda mostra que as despesas do governo também aumentaram no terceiro bimestre em comparação ao mesmo período do ano passado. O Executivo gastou cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais, o equivalente a 3% a mais do orçamento anterior. No entanto, o governo ressaltou que o maior crescimento veio das despesas com educação, transporte e saúde, além dos recursos destinados ao judiciário. Juntas, essas despesas representam um aumento na ordem de 1 bilhão e 900 milhões de reais na comparação com 2024. A gente destaca que a educação teve um aumento do gasto, investimento, principalmente com material didático. Saúde, a gente vê um aumento no repasse aos municípios. E também tem a questão do transporte, que a gente teve o aumento do bilhete único, que impactou nesse aumento da despesa em função do transporte.
Em contrapartida, o Estado conseguiu reduzir em 44% as despesas com o pagamento da dívida pública, o que significou uma economia de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Essa queda só foi possível porque, em maio do ano passado, o Supremo Tribunal Federal concedeu uma liminar que permitiu ao Rio adiar para 2025 o pagamento das parcelas da dívida referentes a 2023. A situação financeira do Estado ela ainda é crítica e a gente tem sobrevivido até aqui, fruto da austeridade do governo, sim, sobretudo na questão dos restos a pagar, mas sobretudo também pela liminar que o Estado conseguiu, limitando o pagamento das dívidas a 5 bilhões. Estamos tendo agora, por exemplo, no Supremo, a possibilidade do Estado perder aí cerca de 3 bilhões de receita do Fundo Estadual de Pobreza em cima de telecomunicação e comunicação, né? Tem uma votação agora também da PEC 66, que aí nesse caso seria positivo, porque alonga a nossa dívida de precatório, mas resumindo, né, o Estado continua numa situação extremamente delicada, né, que exige do governo cada vez mais austeridade e a Fazenda na busca de novas receitas.